A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Está começando mais um vídeo de reflexão. E antes de eu falar dessa mensagem, eu quero te chamar para ser um inscrito no canal. Você que ainda não se inscreveu, seja um inscrito. Deixa seu like também, seu joinha, né? Que assim o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai estar recomendando para outras pessoas. Então compartilha, seja um inscrito, deixa o seu like e assim você vai estar me ajudando e ajudando o canal a crescer. E a reflexão que eu tenho para você se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que nós vamos ler, que diz assim, ó, capítulo 16, no versículo 23, diz assim, ó, e havendo-lhe dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela vai falar sobre um homem chamado Paulo e um homem chamado Silas, Paulo e Silas. Eles começam a pregar o evangelho de Jesus Cristo em uma determinada cidade e ali por muitos dias Paulo vai ver uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Por muitos dias Paulo vai ver aquela mulher dando lucro aos seus senhores, ao pessoal daquela cidade. E o que me chama a atenção é que Paulo, cheio do Espírito Santo, incomodado com aquilo, ele vai expulsar o demônio que estava naquela mulher, o espírito de adivinhação. Ou seja, aquela mulher, ela estava sendo escravizada pelo espírito de adivinhação, o demônio que estava nela, e ela também estava sendo escravizada pelo povo daquela cidade, porque ela dava lucro aos seus senhores. Ela estava sendo escravizada duas vezes pelaquele povo. E o que me chama a atenção é que quando Paulo expulsa esse demônio, o povo daquela cidade pega Paulo juntamente com Silas, leva em praça pública e começa a dar açoites, a bater em Paulo e Silas. E os magistrados daquela cidade mandam colocar eles no pior cárcere, no cárcere interior, jogar na prisão. Jogaram Paulo e Silas no pior cárcere daquela cidade, no cárcere interior, ou seja, o último cárcere que eles tinham. E a Bíblia diz que também acorrentaram Paulo e Silas no tronco, deixaram eles acorrentados. Mas o que me chama a atenção está escrito no texto, no capítulo 16 e no capítulo 17 também nós vamos ver parte. Nós vamos ver que mesmo acorrentando Paulo e Silas, quando chega perto da meia-noite, eles começam a adorar o Senhor. Um começa a orar, outro começa a cantar, um canta, outro ora, e começa a invocar o nome do Senhor. Eles tinham tudo para não querer mais adorar o Senhor. Eles tinham tudo para largar o Senhor naquele momento, porque sofreu vergonha, sofreu açoites, mas só que Paulo e Silas reagem de uma maneira diferente. Eles reagem à circunstância e à situação que eles estão passando, adorando o Senhor. E quando eles começam a adorar o Senhor perto da meia-noite, a Bíblia diz que veio um terremoto naquele lugar. Deus enviou o terremoto, abalou as prisões, quebrou as cadeias se quebraram. As cadeias, as correntes que estavam aprisionando Paulo e Silas se quebraram. Aí eu começo a entender na Bíblia, na palavra, que quando eu começo a adorar aquele que está à minha volta, vai começar a ser liberto, vai começar a ser transformado. Olha a revelação de Deus aqui. Paulo e Silas acorrentados no tronco, mas mesmo nessa situação, eles estavam aqui adorando. E quando eles começam a adorar, a Bíblia diz que os presos, os demais presos que estavam à sua volta, começaram a escutar a adoração de Paulo e Silas. E quando os demais começam a escutar a adoração de Paulo e Silas, Deus envia o terremoto e rompe com as cadeias, quebra todas as cadeias. Deus quebrou todas as cadeias, ou seja, quando você começar a adorar o Senhor, quando você começar a orar, quando você começar a cantar, louvar o nome do Senhor, as cadeias vão ser quebradas, as cadeias espiritualmente falando.
As cadeias que está prendendo talvez o seu esposo nas drogas, no vício. Talvez as cadeias que está prendendo o seu filho em algum vício vai começar a ser quebrada porque você está adorando o nome do Senhor. A circunstância está dizendo que não, mas você está adorando o nome do Senhor. E ele vai ver que você está adorando o nome dele, ele vai começar a romper, ele vai começar a quebrar as cadeias que prende alguém da sua família. As cadeias espiritualmente falando. E aqui a Bíblia diz que eles clamando, orando ao Senhor, se rompe as cadeias. O carcereiro, ele acha que todo mundo fugiu no escuro. Ele achou que todo mundo tinha escapado da prisão. A Bíblia diz que o carcereiro pega a espada para se matar. E Paulo, dentro da cadeia, ele vai dizer assim, ó, não faça isso, porque todos nós aqui estamos ainda. Ou seja, nós ainda estamos aqui, não faça isso. Ou seja, no escuro, Deus deu uma visão a Paulo do carcereiro que ia se matar. E a Bíblia diz que o carcereiro se prostra diante de Paulo e fala, como que eu faço para aceitar esse Jesus? Aí Paulo vai dizer assim, ó, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aqui é só crer. Olha o que Paulo está dizendo. Crer no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que Paulo vai até a casa do carcereiro e a família do carcereiro é alcançada. É alcançada para Jesus, é liberta, é transformada. O carcereiro e toda a sua casa, toda a sua família se arrepende aos pés do Senhor, aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ou seja, o sofrimento de Paulo e Silas lá atrás teve um resultado positivo aqui na frente. O sofrimento que eles passaram lá atrás foi para que alguém viesse ser liberto e transformado cá na frente. Ele não sabia do futuro, ele só estava vivenciando o presente, que foi de lágrima, foi de sofrimento, vergonha e prisão. Mas só que cá na frente, Deus está restaurando toda uma família, toda uma casa. O que eu quero dizer para mim e para você, que muitas das vezes nós não sabemos a real circunstância do que nós estamos passando ou vivenciando. Nós não entendemos o propósito de Deus e o trabalhar do Senhor. Talvez eu estou falando para alguém que nesse momento está chorando. Talvez eu estou falando para alguma pessoa que neste momento está passando por um momento de dor. Mas só que lá na frente você vai entender o propósito de Deus. Porque talvez essa dor que você está passando, talvez essa lágrima que está descendo do seu rosto, é para que alguém venha ser salvo lá na frente. É para que alguém venha ser liberto e transformado lá na frente. Assim como foi na vida do carcereiro e de toda a sua família. Através do sofrimento de Paulo, uma família foi liberta e foi transformada. E o que me chama a atenção aqui, é que o inimigo de nossas almas, o adversário, o Satanás, ele achou que tinha prendido Paulo e Silas. Ele achou que tinha, de uma vez por toda, abafado o ministério de Paulo e Silas. O inimigo até acorrentou Paulo e Silas no tronco e jogou na prisão. Mas uma coisa que ele não conseguiu parar, Paulo e Silas, foi a adoração ao Senhor. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer? O inimigo pode até tentar te parar, o inimigo pode até lançar você na prisão e te acorrentar dos pés ao pescoço. Mas uma coisa que ele não pode calar em você é a adoração, é a sua voz, a adoração ao nome do Senhor Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para o século do século. O inimigo, ele não cala a sua adoração, ele não pode calar. Jesus disse assim, ó, eu edifiquei a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que essa mensagem venha ficar no meu coração, no teu coração. Que Deus possa abençoar a tua família poderosamente. Reflita nessa mensagem. E até a próxima mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus.